Olá, tudo bem? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também. Vamos começar um módulo agora, que é um módulo voltado para a banca CESP, né? E que vai dar uma visão geral para você, candidato, para você, candidata, de como o CESP cobra algumas coisas. Levando em consideração o seguinte, o CESP não diferencia-se de muitas outras bancas, né? No quesito que nós vamos ver hoje, que envolve interpretação, envolve compreensão textual, tipologia textual, entre outras coisas. O que vai acontecer? Se você é um concursando de primeira viagem, você vai perceber que as bancas têm uma forma, têm um formato para cobrar todo o conteúdo em língua portuguesa. Hoje a banca mais temida não é o CESP, fica tranquilo. Esse modelo certo e errado do CESP, ele está fazendo com que o candidato se adapte a ele e tenha uma boa visão. Hoje, por incrível que pareça, a banca mais temida é a ESAF. Por quê? Porque ela é mais densa. Normalmente a banca da ESAF ela é voltada para os ministérios federais e Receita Federal, sempre para a questão do federal, né? O CESP não. O CESP ele é um pouco mais eclético, pega muitas esferas, então você trabalha muito. É a única banca que trabalha com certo e errado na maioria das vezes. O que os candidatos mais temem é a ideia do errou uma, anula uma certa. E aí complica na hora da contagem final. Com relação à interpretação e compreensão textual, as bancas são homogêneas. Por que, Nívia? Por que elas são homogêneas? Elas são homogêneas pelo seguinte, vão sempre cobrar interpretação e compreensão textual. Tá? Pô, Nívia, você está falando de compreensão e de interpretação, são coisas diferentes? São. A maioria dos candidatos hoje a concurso público, por exemplo, chega à prova com a finalidade, é tudo interpretação. E aí tem uma péssima notícia, não é tudo interpretação. Algumas questões são de compreensão textual. Prevendo esse candidato, que é marinheiro de primeira viagem, as bancas se dão bem. Quem já é cascudo, quem já está aí há muito tempo tentando fazer concurso, sabe a diferença entre um e entre outro. Quem não é, vai aprender e com o tempo vai calejando e vai ver. Então, com relação a essa estrutura de interpretar, compreender, tipologia textual para cá, tipologia textual para lá, as bancas são exatamente unânimes. Sempre vão cobrar, em sua maior parte do tempo, a ideia de uma interpretação, de uma compreensão textual, para ver se você está ligado no que está sendo pedido no texto. Tá? É uma forma de unir as duas possibilidades. Quando você vê o desenho, você já liga que você tem que sorrir. Automaticamente você já sorri. E o sorrir, você está sendo filmado. Então, isso aqui é a união de uma linguagem não verbal com uma linguagem verbal que me dá o status de linguagem mista, para a gente fechar essa ideia de texto, contexto e intertexto. Todos eles são interações sociais, porque todos eles possuem a parte mais nata da palavra, que é o texto. Texto nada mais é do que tecer, né? Então, quando você tem o texto, o intertexto e o contexto, todos eles estão relacionados a uma ideia de interrelação. Você em comunicação com outras pessoas. Você em comunicação com outras situações. Você, de alguma forma, estará em contato com outras pessoas fazendo outras coisas. Logo, é a sua interação social. Essa interação social, ela pode ser falada ou escrita, preciso explicar o contexto, talvez precise só apresentar um intertexto, posso relacionar-me com as outras pessoas de forma falada, escrita, por uma linguagem verbal, por uma linguagem não verbal ou simplesmente por uma linguagem mista, tá? E você tem inúmeros exemplos disso no seu dia a dia. Você pode ter uma ópera, você pode ter um balé, você pode ter uma música, você pode ter as placas de trânsito, você pode ter a sua aula, por exemplo, a sua conversa. Tudo que você faz, tudo o que te rodeia, praticamente é uma inter-relação, uma relação social, uma interação social, em que, por horas, você é o centro das atenções, por hora você apenas presta atenção em outra pessoa, tá? Então, assim, qualquer um desses três aqui que você não seja claro é motivo suficiente para que toda a sua interação social vá embora. É motivo para que tudo isso aqui
não funcione mais, para que você tenha o que nós chamamos de ruído na mensagem, tá? Ou ruído da comunicação, porque o emissor não conseguiu comunicação com o receptor, tudo bem? A interpretação, galera, ela é a parte submersa do iceberg. Ela é a parte mais profunda. Ela é onde você vai se pautar, onde você vai se concentrar em procurar entender tudo aquilo que o autor quis dizer, buscando a palavra-chave, buscando a ideia principal, buscando o que não está expressamente colocado ali. Quase uma entrelinha. Então você sempre vai buscar algo. Poxa, mas se ele disse isso aqui com essa palavra, então ele queria dizer isso. É quando você sai um pouco do texto, sem extrapolar. Galera, tipo textual é limitado, você só tem 5. Gênero textual, putz, tu tem uma infinidade de gênero textual. Por quê? Porque dentro daquela tipologia textual, você tem outras formatações. Por exemplo, o que é um texto narrativo? O que é um tipo textual narrativo? A narração, ou tipo textual narrativo, tem como característica a contagem de uma história. Tu vai contar uma história. Para tal, possui elementos fundamentais que servem de base para a ação. Que elementos fundamentais são esses? Personagem, narrador, tempo, espaço, enredo, que é a história e tudo mais. E você vai falar assim, tá, Nívia, e essa estrutura é rígida? Sim, qualquer coisa que fuja a essa estrutura já não é mais narração. Então, assim, ele não vai te perguntar de cara tópico frasal, mas fala aí o tópico frasal. Não, mas ele vai te perguntar qual é a ideia daquele parágrafo. Ele vai te perguntar qual é a ideia central do texto. E essa ideia central do texto, ela só é dada por esse cara aqui, pelo tipo de tópico frasal que você tem. Então, se até hoje você não fazia a menor ideia do que era um tópico frasal, eu espero que agora você faça e que você tenha percebido a importância dele para você. A variação linguística ela é um pouco ampla, tá? E ela não está totalmente prevista na gramática. Por isso que muita gente fala, fulano falou assim, errou. É erro? Não. Segundo o que a gente pode ter, seria um desvio da norma padrão. Por isso que muitas questões de concursos agora não vem mais com a noção de erro, vem com a noção de desvio. Né? Não há erro de concordância, não há erro de regência, há desvio. É muito importante deixar isso bem claro na sua cabeça. Quando a gente fala de denotação, de conotação, a gente está falando de sentido real e sentido figurado. Tá? O sentido denotativo é aquele meu sentido real, é aquele sentido próprio da palavra, é aquela parte que eu não vou me distanciar, né? Não vou diferenciar da ideia real que eu tenho. Enquanto, por outro lado, a ideia da minha conotação é diferente. Né? É uma linguagem mais figurada, é uma linguagem mais, vamos dizer assim, poética. Tá? Então vamos lá. Como eu falei, foi um dia muito agitado na Rainha da Borborema. Campina Grande é uma pessoa? Não. Pô, se não é uma pessoa, eu substituí, eu tenho uma perífrase. Eu substituí um substantivo próprio, que não era uma pessoa, por um termo que o caracterize, que seja uma qualidade daquele termo. Aqui eu tenho uma perífrase, mas em vermelho eu já não tenho uma perífrase. Eu tenho o que nós chamamos de antonomásia. Pô, Nível, por quê? Porque aí eu já tenho uma pessoa, tá? Eu já tenho essa ideia dessa pessoa ali, desse Gil Vicente fazendo alguma coisa. O que Gil Vicente fez? Ele criou o teatro português. Então, qual foi a qualidade, a característica do Gil Vicente ter criado o teatro português? Então, quando ele faz isso, e eu resolvo substituir, no lugar de colocar Gil Vicente, criador do teatro português, não. Eu tiro a ideia do Gil Vicente e deixo a qualidade dele. O criador do teatro português. Nesse caso, eu já não tenho mais a perífrase, eu tenho a antonomásia, porque eu faço referência a uma pessoa baseada numa qualidade dela. Muito comum você ver a galera da música fazendo paródia, como eu já falei lá no início, né? Você tem um artista, um cantor, uma atriz ou uma cantora, e eles utilizam paródias para algumas coisas. O que vai acontecer? Eu falei para você também o seguinte, olha só, toma cuidado, porque a paródia não vai ser cobrada bem assim. Pois é. Você viu ali que eu coloquei que ela pode ser para contestar ou para ridicularizar? Eu vi, Nívia. Pois é.
Quando ela ridiculariza, ela já foge um pouquinho do que a banca quer. A banca usa mais a ideia da contestação, da crítica que a paródia pode fazer a determinada situação. Então, se você está acostumado a ver várias paródias de cantores, de atrizes, cantoras, de atores e tal, e se divertir, rir, horrores, toma cuidado. Não é esse tipo de paródia que vai ser cobrado de você na hora da prova.